Helena sempre acreditou que sua vida era simples demais para atrair qualquer tipo de confusão. Trabalhando como assistente administrativa em uma clínica pequena da cidade, dividindo apartamento com a melhor amiga e fazendo planos modestos para o futuro, ela não imaginava que alguém poderia ter motivos tão profundos para desejar sua destruição. Para ela o mundo era duro, mas ainda era justo. Para ele não. Arthur cresceu acreditando que justiça era algo que se conquista com as próprias mãos, principalmente depois do que aconteceu com seu pai. Um homem honesto que perdeu tudo, inclusive a saúde, após um golpe financeiro atribuído à empresa do tio de Helena. Desde então, Arthur cultivou uma certeza fria. Um dia faria alguém daquela família pagar. O que ele não esperava era encontrar Helena. Tudo começou de um jeito calculado. Ele já sabia quem ela era, onde trabalhava, do que gostava, quem eram as pessoas ao redor dela. Helena não fazia ideia de nada disso. No dia em que se conheceram, ela acreditou que tinha sido uma coincidência. Um café derramado, um pedido de desculpas e o sorriso charmoso de alguém que parecia seguro demais de si. "Posso te pagar outro café?" ele disse, e ela aceitou, sem imaginar que ele já havia memorizado o horário em que ela passava por ali. Arthur não queria machucá-la fisicamente, nem causar dano irreversível. A vingança dele era silenciosa, emocional, sutil. Começou atrapalhando pequenas coisas. Uma ligação anônima na clínica reclamando de um erro que ela não cometeu. Um comentário maldoso por engano, deixado numa rede social que fez Helena se sentir insegura com o próprio corpo. Uma informação distorcida repassada à chefe dela, que fez com que Helena recebesse uma advertência injusta. Nada que pudesse ligar diretamente a ele. Nada que chamasse a atenção. Só o suficiente para fazê-la tropeçar aos poucos na própria vida. Quando a viu sair da clínica chorando silenciosamente, após ser repreendida por algo que não fez, Arthur sentiu algo, uma pontada leve, quase imperceptível, mas que ele ignorou. Continuou seguindo o plano. Continuou se aproximando. Porque Helena, mesmo magoada, sempre arrumava um jeito de sorrir quando dizia: "Arthur, você é a melhor parte do meu dia." Ele não merecia aquilo. Não merecia aquele olhar. E foi exatamente isso que começou a destruí-lo por dentro. Ele se aproximava mais. Ela confiava mais. Ele provocava pequenos desastres. Ela nem imaginava que vinha dele. Até que certa noite, após sair com ele para um jantar simples, Helena encostou a cabeça no ombro de Arthur enquanto caminhavam até o carro. "É estranho", ela disse. "Desde que você entrou na minha vida, as coisas têm dado errado, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão bem quando estou com você." Arthur ficou imóvel por um segundo, o suficiente para sentir um aperto no peito que nunca tinha sentido antes. Ele só não sabia ainda que aquele aperto seria o começo do fim do seu plano. Arthur seguiu com o plano como um soldado cumprindo ordem. Ações pequenas, calculadas, pensadas para desgastar Helena sem que ninguém suspeitasse dele. Marcou encontros que depois não aparecia, deixou mensagens confusas no celular dela que pareciam de amigos, espalhou um boato sutil sobre atrasos no trabalho dela que chegou aos ouvidos de quem importava. Cada gesto era uma pedrada invisível na autoestima dela. Helena, confusa, começava a duvidar de si mesma. Perguntava-se se estava ficando incompetente, se as pessoas a estavam julgando. Ninguém ligava os pontos. Ninguém imaginava que aquele homem gentil e atencioso era parte do problema. Que Arthur observava tudo de perto, interrompendo o próprio coração a cada lágrima que via. A aproximação entre eles, no entanto, não era só armação. Arthur havia planejado ser presente, amigo, confidente, e foi exatamente isso que Helena encontrou. Nos jantares, ele a escutava com atenção. Nas manhãs, chamava para ela tomar um café quando tinha um dia ruim. Nas pequenas vitórias do dia a dia, vibrava como se fossem dele também. Ele sabia que, ao se tornar indispensável, poderia controlar melhor as quedas dela. Mas a cada gesto de carinho que fazia, algo dentro dele mudava. Ele ria das piadas dela, lembrava do jeito que ela ajeitava o cabelo quando concentrada e guardava mentalmente cada detalhe como se fosse um tesouro proibido. A linha entre manipulação e cuidado foi ficando tênue.
Arthur ajudava Helena a refazer um relatório que tinha sido criticado, a convencer a chefe a ouvir uma nova versão, a pegar a documentação que desaparecia misteriosamente. E quanto mais ele ajudava, mais ela se agarrava a ele como porto seguro. Quando ela abraçava sua mão com gratidão, ele sentia primeiro culpa, depois um afeto que o surpreendia por ser tão forte. Em noites em que o plano parecia perfeito e ela parecia mais fragilizada, Arthur se pegava a contemplá-la dormindo no sofá, sentindo a respiração dela como música. Os atos de sabotagem foram aumentando de leve. Uma promoção que parecia certa para Helena foi travada por problemas na documentação, que ele mesmo havia provocado. Um amigo dela, que poderia confirmar sua versão, foi convidado a trabalhar fora da cidade no último minuto. Tudo feito com precisão cirúrgica. Mas cada vitória do plano deixava Arthur vazio. Em vez de sentir triunfo, ele sentia um nó que apertava o peito. Ele começava a questionar se a vingança valia a felicidade que via nascer entre os dois. Quando Helena ria com ele, quando falava do futuro com brilho nos olhos, Arthur sentia uma combinação de dor e desejo de proteger aquilo que criara. Em uma tarde chuvosa, depois de terem brigado por causa de um mal-entendido que ele mesmo arquitetara, Helena saiu chorando. Arthur correu atrás, segurou a mão dela forte e pela primeira vez falou sem máscaras. "Eu não aguento te ver assim." Ela, surpresa, olhou para ele com aquele misto de alívio e desconfiança que nasce quando a pessoa se permite ser vulnerável. Ele viu ali a prova de que tinha feito o certo e, ao mesmo tempo, a primeira certeza de que havia se perdido do caminho. A dúvida começou a corroer sua convicção. Ele passou a alternar entre o prazer frio de ver o plano funcionar e o pavor de perder aquilo que agora significava tudo. No fim da parte, Arthur já não sabia mais distinguir os motivos das suas ações. Amaldiçoava-se em silêncio por ter iniciado aquilo e pedidoria perdão se soubesse como. Mas o tempo fechava em torno deles. Quanto mais a relação se solidificava, maior seria a queda quando a verdade viesse à tona. Que Arthur sentia com medo que a hora da verdade estava se aproximando e que quando chegasse poderia ser tarde demais para consertar. Arthur achava que tinha tudo sob controle. Achava que conseguiria levar a vingança até o fim e, quando chegasse a hora, simplesmente ir embora, deixando Helena destruída como pretendia. Mas não foi isso que aconteceu. A convivência virou rotina, a rotina virou intimidade, e a intimidade virou aquilo que ele menos queria admitir: amor. Ele começou a sabotar cada vez menos. Às vezes até desfazia alguma armadilha que tinha armado no dia anterior. Já não queria ver Helena falhar, queria vê-la vencer, e isso o atormentava. Ele estava preso num labirinto criado por ele mesmo. Continuar com a vingança doía, abandonar parecia impossível. Helena também mudou. Ficou mais confiante, mais leve, mais aberta a ele. Começou a compartilhar sonhos, morar perto da praia, abrir um negócio próprio, reconstruir a família que perdeu tão cedo. Quando ela falava do futuro, falava com ele ao lado. E Arthur fingia que aquilo não apertava seu peito. À noite, sozinho, ele se odiava por ter deixado tudo chegar tão longe. Mas como toda mentira bem contada, a verdade sempre encontra uma fresta. Num fim de tarde, Helena encontrou um e-mail estranho no computador dele. Não era explícito, mas continha palavras que ela não entendia. Alterações feitas, relatório atrasado, fase 2 concluída. Ela estranhou, mas Arthur inventou uma desculpa rápida, convincente. Ela acreditou ou quis acreditar, mas o incômodo ficou. Helena começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Coincidências demais. Gente comentando coisas estranhas no trabalho, documentos que sumiam sempre quando ela chegava perto de conquistas importantes. E por mais que ela tentasse afastar o pensamento, ele voltava como um sussurro. Será que Arthur tem algo a ver com isso? Enquanto isso, Arthur se entregava cada vez mais. Começou a imaginar um futuro ao lado dela, desejar pedir perdão, contar tudo, recomeçar. Mas toda vez que abria a boca, travava. Como confessar que as piores dores dela tinham sido causas por suas mãos? Helena já estava apaixonada, e ele também. O problema era o passado que respirava entre os dois como uma sombra. Numa noite de sábado, ele preparou um jantar simples, mas cheio de significado.
Queria falar, contar a verdade, pedir perdão. Helena riu da tentativa mal feita de cozinhar, abraçou-o por trás e disse que nunca tinha se sentido tão segura com alguém. Ele fechou os olhos na hora. Doeu, como ninguém imagina. 2 semanas depois, eles finalmente assumiram o relacionamento. Saíram juntos, dormiram juntos, sonharam juntos. Helena estava radiante. Ele estava com medo. E foi nesse momento, no auge da felicidade, que o destino decidiu girar a faca. Uma pessoa do passado apareceu. Alguém que sabia parte do plano. Alguém que estava ressentido com Arthur e resolveu se vingar entregando provas. Diretamente para Helena. Mensagens, prints, conversas antigas, tudo. Helena recebeu o arquivo no meio do expediente. Leu. Riu de nervoso. Sentiu o estômago gelar. E quando terminou de ver tudo, não acreditou que aquele homem que dizia amá-la era o mesmo que tinha mergulhado sua vida no caos. A reação dela não foi explosiva. Foi silenciosa. E isso doeu mais que qualquer grito. Quando Arthur chegou para buscá-la, encontrou Helena com os olhos secos e a voz firme. Eu sei de tudo. E naquele instante, o mundo dele começou a desabar. Helena não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, parada diante dele, como se estivesse olhando para um estranho. A expressão dela machucou mais do que qualquer discussão poderia machucar. Arthur tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás e esse passo foi como um muro entre os dois. Ela mostrou o celular. Ele reconheceu os arquivos na hora. Não tinha mais para onde fugir. Tudo estava ali. Mensagens antigas, combinações de sabotagens, prints de conversas que ele nunca deveria ter mantido. Era tudo mentira. A voz dela saiu baixa, mas firme. Cada gesto, cada palavra, cada... Cuidado. Tudo por vingança. Arthur tentou explicar, mas qualquer palavra soava pequena demais diante do estrago que ele havia causado. Disse que se arrependeu, que nada daquilo fazia mais sentido depois que a conheceu, que tudo mudou. Mas Helena só balançava a cabeça, como alguém que tenta acordar de um sonho. Eu me apaixonei por você, ela disse com a voz quebrando, e você se aproveitou disso. Ela se virou, e ele tentou segurá-la pelo braço. Helena se soltou com firmeza. Não encosta em mim. Ele ficou sem chão. Nos dias seguintes, Helena sumiu. Trocou turnos, evitou lugares por onde ele passava, bloqueou mensagens, recusou ligações. Arthur, atormentado, tentava encontrar uma forma de reparar o que tinha feito, mas percebendo que talvez não existisse conserto para aquilo. E enquanto ele vivia do arrependimento, Helena lidava com a dor em silêncio. Cada lembrança que ela tinha dele agora parecia suja, manchada, manipulada. Doeu perceber que os momentos mais bonitos tinham sido construídos em cima de uma mentira. Doeu ainda mais admitir que, mesmo assim, ela continuava amando aquele homem. 1 mês se passou. Arthur estava mais magro, abatido. Todos perceberam. Ele tinha desistido da vingança há muito tempo, mas agora também estava desistindo de si mesmo. Ele parou de tentar se justificar e passou a apenas esperar. No fundo, nem sabia o que esperava, até que certo dia, Helena apareceu na porta da cafeteria onde ele costumava ficar. Ela entrou, sentou-se à frente dele e respirou fundo. Eu vim ouvir, ela disse. Só isso. Arthur contou tudo, do começo ao fim, sem esconder nada desta vez. Falou da dor da família, das acusações, das perdas, do ódio irracional que teve por alguém que nem sabia que existia. Falou de como ela mudou tudo, como ele se viu preso entre o que era e o que estava se tornando. Quando terminou, estava chorando. Helena não chorou, mas o olhar dela já não era de rejeição, era de alguém tentando entender. Eu não sei se consigo perdoar, ela disse, mas sei que preciso de tempo. Arthur concordou. Pela primeira vez não tentou pressionar nem implorar, apenas aceitou. E foi isso que abriu uma fresta. Os dias seguintes foram lentos. Conversaram pouco, mas conversaram. Ela observou atitudes, reparou em mudanças, testou limites. Ele respeitou o tempo dela. Fez silêncio quando precisava, se afastou quando ela pediu. O perdão não veio de uma vez. Veio aos pedaços. Até que, enfim, numa tarde de chuva, Helena entrou no apartamento dele sem avisar. Ele se assustou ao vê-la ali encharcada. Eu não consegui te esquecer, ela disse. Mas eu precisava saber se você ainda era aquele homem ou se tinha se tornado alguém melhor.
Arthur ficou imóvel. Ei? Helena sorriu pela primeira vez em meses. Acho que finalmente vejo quem você é de verdade. E eu quero tentar de novo, mas dessa vez sem segredos. Ele se aproximou devagar, como se temesse que ela sumisse. Helena segurou a mão dele firme, e naquele gesto simples os dois entenderam. A história deles não era feita de perfeição, mas de escolhas. E apesar de tudo, decidiram escolher um ao outro. E se você chegou até aqui, me conta. Você teria perdoado o Arthur depois de tudo, ou seguiria em frente? Quero muito saber a sua opinião sobre esse final. Se gostou da história de hoje, deixa o like e se inscreve no canal Amor e Mistérios, porque tem muito mais histórias emocionantes vindo aí. Obrigado por assistir e até a próxima.